Adamantina surge altaneira, entre as primeiras de nossa nação. Tem como lema erguer sua bandeira, que representa trabalho e união. O seu progresso é fruto do esforço que todos fazem, levando sempre avante o ideal pra Adamantina servir no arcabouço deste imenso território nacional. Meu nome é João Carlos Rodrigues, sou nascido em Adamantina no dia 4 de outubro de 1951. Nesses últimos 10 anos, eu tenho me deparado, tenho acompanhado o histórico adamantinense. E o histórico adamantinense, histórico principalmente da emancipação do município de Adamantina, ela é muito interessante, é muito bonita, é cheio de situações inusitadas, e Adamantina vai completar 72 anos de emancipação política. Adamantina faz o seu aniversário, ou comemora o seu aniversário, no dia 13 de junho. Esse é um roteiro de apresentação deste vídeo e gostaria de aproveitar esse momento e fazer um agradecimento ao grupo Somos Nós de Adamantina, o grupo Facebook, com mais de 10 mil membros. Agradecer também o Neio, que é um dos administradores desse grande grupo, que está fazendo essa parceria comigo para que nós montássemos este vídeo. Então, o Neio, além de ser o administrador do grupo, ele é que vai montar todo o vídeo, ele que está gravando. Então, é muito interessante quando a gente gosta da história da Adamantina e se depara com o grupo Somos Nós de Adamantina, que também tem esse compromisso com o histórico adamantinense. E também me deparo com o Neio, que, além de ser o administrador do grupo, também tem esse compromisso com a história da Adamantina, também gosta da história da Adamantina. E desse gosto, desse amor por Adamantina, surgiu essa parceria e vamos realizar esse vídeo. Espero que todos gostem dele. Pois bem, nesse meu contato com o histórico municipal, eu tenho editado alguns livros. Essa primeira imagem que está exposta no vídeo é um livro que eu lancei em 2017, denominado Reviver Futebol Adamantinense, que conta a história do futebol da cidade de Jóia, futebol profissional e futebol amador. São aproximadamente 323 fotos que contém neste livro. A segunda imagem é uma revista também sobre o futebol adamantinense, uma revista muito bem elaborada, toda colorida, que eu lancei em 2013. A quarta imagem é o livro Reviver Adamantina, lançado em outubro de 2016, que narra todo o histórico adamantinense, desde o seu desbravamento até aproximadamente a década de 70. São 638 imagens, composto por 293 páginas, e, para minha felicidade, foi um livro muito bem aceito para toda a comunidade adamantinense, inclusive de adamantinenses e parentes de adamantinenses que residem fora do nosso município. A quarta imagem eu chamo de memorial. Esse memorial é um
um acervo, uma coletânea que eu fiz de histórias contadas por ex-jogadores de Adamantina. Então, à medida que eu ia conversando com esses ex-jogadores, principalmente os da década de 50 e início de 60, eles iam me contando histórias e eu ia armazenando essas histórias. E desse acervo surgiu esse memorial. Muito bem. Essa foto é de 1937. Essa é uma das primeiras equipes que surgiu na nossa região. Nossa região, nessa época, era conhecida como região do sertão do Rio Paraná ou região da Zona da Mata. Era uma região tomada ainda pela a mata densa, e essa é a equipe que chegou para fazer o reconhecimento da área de mata que deveria ser derrubada para que surgisse o futuro município de Adamantina. E interessante dessa foto, que vocês veem que eles estão todos de bota, né? Porque você adentrar uma mata, você tem que ter um mínimo de proteção. E ali do lado direito dá a impressão que a pessoa tem uma espingarda na mão, que também, na época, deveria ser um utensílio necessário para adentrar essa mata para fazer o desmatamento, né? Essa foto ainda é de 1937, é a equipe, né, dos desbravadores da mata. Então aí já dá para perceber que tem uma clareira, né, dentro da mata, já existe um espaço físico desmatado. Aí construíram essa barraca, que é para o momento de descanso deles, eles se abrigarem. E nessa foto, lá dentro da barraca, tem uma pessoa, e está com uma marmita na mão, né? Acredito que almoçando. E essa pessoa é o senhor Antônio Goulart Marmo, que depois, em 1949, veio a se tornar o primeiro prefeito de Adamantina. E lá no fundo, né, tem lá o pé de bode, que é de propriedade do senhor Antônio Goulart Marmo. Bem, agora nós vamos falar sobre a origem do nome Adamantina. Na primeira visita que a diretoria da Companhia Paulista de Estradas de Ferro fez aqui no nosso patrimônio, isso foi em 1945, que por sinal foi uma festividade muito grande. Vocês podem ver pela foto a quantidade de pessoas, né, que tinham para receber esses diretores. O senhor Heitor Freire de Carvalho, que na época era o presidente da companhia, ele pronunciou essa célebre frase: chegou a vez do progresso de Adamantina. Este lugar vai ser a joia do sertão. Pois bem, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, ela tinha um critério de fazer as suas estações baseando uma ordem alfabética. Então, me parece que a primeira estação da Companhia Paulista era o município chamado Alba, uma localidade chamada Alba, que hoje nem existe mais. Então, a partir dessa estação, com denominação de Alba, eles foram acrescentando, aumentando o abecedário, até chegar no município de Lucélia, que na época era conhecido como Zona da Mata. Era a primeira denominação do município de Lucélia, era a Zona da Mata. Então, o que aconteceu? Chegou da última letra do alfabético no município de Lucélia, que é a letra Z. Então, a partir do momento que eles decidiram que os trilhos não iam mais parar em Lucélia, que esse trilho viria para o patrimônio Adamantina, inclusive seria o ponto final da linha, eles decidiram o seguinte: a partir daqui, desse local, nós vamos começar uma nova estação, uma nova ordem alfabética. Então, o nome desse patrimônio tem que começar com a vogal A. Então, isso eles definiram, a Companhia Paulista já definiu.
Outra definição que a Companhia Paulista também fez para o futuro nome do patrimônio é que esse nome fosse do gênero feminino, porque eles tinham tido uma experiência muito agradável, muito boa, no município de Marília, que é o nome feminino, e foi um município que progrediu muito. Então, eles queriam começar com a letra A e que esse nome fosse feminino. Então, essas duas definições já estavam sacramentadas para o futuro nome do patrimônio. Bem, aí surge esse nome Ada, que é o nome feminino, e o histórico diz que essa Ada, ela tinha, né, uma relação com um dos diretores da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Então, os dois principais critérios já estavam mantidos. Começar o nome com a letra A e teria que ser o nome feminino. Aí criaram esse Mantina, né, que é Adamantina. Mantina tem alguma coisa a ver com diamantino. E diamantino tem algo a ver com diamante. Então, criaram esse Adamantina. Então, na minha concepção, né, de definir esse nome Adamantina, pelos dois critérios, começar com A e nome feminino, Ada. E o Mantina foi porque o Mantina tem alguma coisa a ver, tem alguma relação com o diamante, que é o que o Heitor de Carvalho disse em 1945, que aqui seria a joia do sertão. Então, quando a gente começa a comparar, né, esses três itens com o nome, tem coerência. E algumas pessoas dizem que a Adamantina é chamada de joia da Alta Paulista devido ao seu grande progresso. Como teve um progresso muito rápido, ela se tornou uma joia, que também é coerente. Então, na minha concepção é isso, é por isso que ficou Adamantina. Agora, eu, acompanhando um outro histórico, um outro livro também de Adamantina, o autor do livro, ele mencionou o seguinte, que o nome Ada era de uma pessoa, de uma mulher ligada a um diretor da Companhia Paulista do Estrada de Ferro, mas que esse Mantina tinha alguma coisa com amantíssima, seria amante, por isso que é Adamantina. Então, ele está deixando, né, se a gente for seguir esse histórico, não tem nada a ver com Cidade Jóia, né, é outra história. Como o município não tem nada oficial, né, sobre o nome, sobre a definição do nome, então fica, né, essas definições diferentes. No meu raciocínio, no meu modo de pensar, eu ficaria com essa opção de Ada mais Mantina, que tem que ver com diamante. Então ficaria Adamantina, que é um nome mais suave, e por se tratar de um nome feminino, é uma coisa mais delicada, mais interessante, né? Mas eu não posso, né, sem ter algo palpável, consubstanciado, afirmar que a Mantina é do diamante ou a Mantina é alguma coisa referente à amantíssima. Eu não tenho como fazer essa afirmação, mas fica aí essas duas opções, né, esses dois encontros, né, esses dois dizeres que eu encontrei em cima do histórico de Adamantina, tudo bem? Aí eu, como historiador, eu tenho umas indagações sobre essa Ada, né, essa mulher Ada, que é um mistério, né? Nunca se viu uma foto dela, nunca ninguém falou como que ela é. Então, é um mistério que existe nessa mulher chamada Ada. Inclusive, eu tenho assim umas indagações. Essa Ada realmente existiu? Se ela existiu, haveria mesmo uma ligação com um dos diretores da Companhia Paulista de Estrada de Ferro? É o que diz o histórico. Se algum dia essa Ada soube que foi homenageada, dando seu nome ao município de Adamantina, também não sei. Se algum dia essa Ada esteve aqui em Adamantina para conhecer, para ver como que é, né, como que era Adamantina, então eu, como historiador, como pesquisador, tenho essas 4 indagações comigo e a definição do nome Ada, cada um que define, como assim, no raciocínio que cada um tiver essa filosofia. Ou é Mantina de diamante, ou é Mantina
de Amantíssima, né? Como eu já disse, eu não tenho documentos, eu não tenho condições de afirmar que é isso ou aquilo, mas é as duas versões que tem para a história do nome Adamantina. Essa foto já é de 1938. Vocês vão poder ter a oportunidade de ler a legenda da foto, eu não vou ficar lendo a legenda, mas esse foi o primeiro caminho, de uma forma rústica, mas foi o primeiro caminho que deu acesso de Tupã a Adamantina. Foi o primeiro acesso que foi realizado para que a locomoção começasse a chegar no então patrimônio Adamantina. Então, logicamente, com certeza, esse primeiro caminho, ele foi de suma importância para que, né, as pessoas, né, a equipe que iria continuar nesse trabalho de desbravamento, chegassem até o nosso patrimônio. Logicamente, todo esse trabalho, esse trabalho de desmatamento, de desbravamento, ele foi comandado por engenheiros, por técnicos, por topógrafos. E esse é um croquis que ilustra como que foi organizado a derrubada da mata da região de Adamantina. Então, esse mapa ele traduz as glebas divididas, então existiam áreas divididas, e também já definia aonde mais ou menos que seria a sede do município, ou como nós chamamos, a cidade. Então, a gente costuma dizer que Adamantina é uma cidade artificial, porque vários municípios têm a sua origem na beira de um rio, na beira de um acidente geográfico conhecido, e esse não é o caso de Adamantina. Adamantina foi uma cidade planejada, e esse croquis é uma prova desse planejamento para que acontecesse a derrubada das matas. Essa foto traduz uma das primeiras clareiras, um dos primeiros caminhos que realmente dava acesso dentro do patrimônio. E esse caminho, ele acabou se tornando a avenida principal, como era chamada e como era conhecida na década de 50. Para que vocês possam se localizar, essa avenida principal seria hoje a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, que na verdade a Adamantina teve seu início urbano ali na avenida principal, junto à antiga rodoviária, para se vocês localizarem naquele quarteirão que fica hoje o supermercado Godoy. Então, o início comercial de Adamantina começou ali que foi abertos, né, os primeiros estabelecimentos comerciais do município de Adamantina. Bem, feito a derrubada das matas, aí teve início a venda dessas glebas. E aí foi quando começou a ter essas excursões que traziam pessoas geralmente de outras regiões e às vezes até de outros estados para verificarem a área disponível para que os compradores para que viessem. E vocês podem ver que no marketing comercial das terras, lá está escrito, né? A CAIC vende terras na zona da mata, que era a denominação
da nossa região nessa época. E também esse termo caíque era a companhia responsável pela derrubada das matas e também pela comercialização das glebas. Na verdade, a CAIC seria Companhia de Agricultura, de Imigração e Colonização. Então, essa empresa, essa companhia, é que ficou responsável pelo desmatamento e pela comercialização das terras do nosso patrimônio. Aí, mais uma foto de compradores que chegavam na região de Adamantina para fazer as suas aquisições. Né? E mais uma vez vocês vão ver que está escrito lá, terras novas e férteis, Zona da Mata, que é a denominação da nossa região. E segundo o histórico, essa foto traduz uma caravana de compradores de Novo Horizonte, que vieram para Adamantina. Nós sabemos que realmente aquela região de Novo Horizonte vieram muitas pessoas vieram para Adamantina, compraram aqui a sua gleba de terra e aqui ficaram, foram os desbravadores de Adamantina. Então, nessa região de Novo Horizonte, de Itápolis, de Araraquara, nessa época, muitas pessoas, muitos compradores convergiam para a nossa região para fazer, adquirirem essas terras. Pois bem, a Adamantina, como vocês já perceberam, teve início tudo em 1937. E essa foto, ela é referente ao ano de 1947. Então, já com 10 anos de patrimônio Adamantina, a Adamantina não conseguia a sua tão sonhada emancipação política. A Adamantina não conseguia se transformar em um município. Ela continuava ainda como um patrimônio. E a partir desse momento, começaram a surgir essas caravanas, que era o nome que eles davam para esses abnegados adamantinenses, e eu diria que esses heróis adamantinenses da época, eles juntavam uma caravana, iam para São Paulo, lá eles faziam as visitas aos políticos, ao governador, aos órgãos de pesquisas, onde eles levavam os dados estruturais que a Adamantina já tinha, provando que a Adamantina já tinha toda a estrutura e todas as condições para se tornar município. Mas existia, por trás dessa emancipação, um empecilho político que complicava toda vez que a Adamantina pedia para se emancipar. Em 1944, foi instalado o município de Lucélia. E o prefeito de Lucélia, Dr. Luiz Mesquita, ele tinha um projeto para Lucélia, que Lucélia fosse o último município dessa região, que Lucélia dominasse, da área de Lucélia até a barranca do Rio Paraná. E isso realmente aconteceu. Lucélia, em determinado tempo, foi uma das maiores comarcas do estado de São Paulo, porque ela ia da área onde é Lucélia até a barranca do Rio Paraná. E o Luiz Mesquita, com essa ideia dele, com esse projeto dele de administrar toda essa área, ele não concordava
que, distante de Lucélia, 6, 7 quilômetros, que era a distância que existia entre Lucélia e Adamantina, surgisse o município, que, logicamente, ia atrapalhar um pouco o progresso de Lucélia, o projeto que Lucélia tinha, que, convenhamos, doutor Luiz Mesquita não estava errado. Ele foi o primeiro município da nova Rota Paulista e ele queria ter esse domínio. Então, isso atrasava, isso travava a nossa emancipação, ou melhor, travava a emancipação da nossa tão querida Cidade Jóia. Essa é uma foto da segunda caravana que realizou o mesmo trabalho da primeira caravana. E eu digo que esses abnegados adamantinenses, eu considero como heróis, porque eles tinham uma contrariedade muito forte para emancipar a Adamantina, porque além da vontade do Dr. Luiz Mesquita, tinha também a vontade do senhor Adhemar de Barros, na época, governador do estado. Por quê? O doutor Luiz Mesquita e o doutor Adhemar de Barros, eles eram concunhados. As esposas dos dois eram irmãs. Então, à medida que o doutor Luiz Mesquita, né, não queria, não estava disposto que se criasse um município tão próximo de Lucélia, logicamente ele tinha o apoio, né, da maior autoridade estadual, que era o governador do estado. Mas esse pessoal da caravana, eles eram assim, sabe, eles não se acovardaram. Eles iam para São Paulo, e vejam bem, naquela época, viajar para São Paulo não tem a estrutura que tem hoje, era um desconforto, era uma viagem cansativa, são aproximadamente 1.200 quilômetros para ir e para voltar. Mas esses abnegados, eles não desistiam, eles sabiam que a Adamantina tinha toda a estrutura para se emancipar. Eles tinham noção que o problema da emancipação de Adamantina era mais político, então eles não desistiam, eles iam para São Paulo, ouviam um não, mas eles não se acovardavam, voltavam para Adamantina, dá a impressão que na volta para Adamantina, eles já iam planejando qual será a próxima viagem que nós vamos fazer, quais são as outras informações, dados estatísticos do município que nós vamos apresentar. Então, esses abnegados, eles compraram a briga para a emancipação da Adamantina e foram para a luta, né, enfrentando todas as adversidades possíveis e imagináveis. Bem, esse texto, A Persistência de 11 Anos para Surgir a Adamantina, eu fiz logo que eu estava no meio da pesquisando, né, os dados históricos de Adamantina, eu me deparei com essa persistência. Por que eu falo 11 anos de persistência? Que a Adamantina tudo teve início em 1937, mas ela só conseguiu se emancipar em 1948. Então, é essa persistência desses 11 anos que eu falo nesse texto. E vejam bem, a Adamantina, mesmo com 11 anos de persistência, ela só conseguiu a sua emancipação política, e eu não tenho dúvida disso, devido a duas situações que surgiram e que a partir dessas duas situações positivas que surgiram, que a Adamantina encaminhou para a sua tão almejada emancipação.
Os deputados Cunha Bueno e o deputado Salles Filho compraram essa briga para a emancipação de Adamantina. Eles eram líderes políticos dos seus partidos em São Paulo. O Cunha Bueno era o chefe do setor de estatística que recebia as informações dos municípios para que eles autorizassem ou não essa emancipação. Então, esses políticos, com essas visitas das caravanas, eles foram tendo contato com esse pessoal da caravana, foram tendo contato com a estrutura que a Adamantina já tinha, e, logicamente, eles reconheceram que a Adamantina tinha todas as condições para se tornar um município. Faltava o apoio político. E esse apoio político veio desses dois deputados. Eles foram essenciais nessa emancipação. Outro motivo que ocorreu positivamente para a emancipação do nosso município aconteceu em julho de 1948. As autoridades adamantinenses ficaram sabendo que o governador Adhemar de Barros iria fazer uma visita no município de Birigui. Aí, o pessoal de Adamantina entraram em contato, né, com os assessores do governador e com o governador, pedindo para que, como ele estaria visitando o município até próximo de Adamantina, para que ele viesse conhecer Adamantina, para que ele viesse com os olhos dele, sentir que Adamantina tinha estrutura para se emancipar. E o governador, na época, talvez para não dizer não, porque eu acredito que ele não estava muito afim de emancipar Adamantina, ele deu uma jogada para cima das autoridades adamantinenses. Ele respondeu assim para os adamantinenses: olha, se vocês tiverem aeroporto aí em Adamantina, que na época não era um aeroporto, a gente chamava de campo de pouso. Se vocês tiverem em Adamantina um campo de pouso, eu vou visitar Adamantina. E o seu Antônio Goulart Marmo, que já estava aqui desde 1937, respondeu: não, nós temos campo de pouso. O senhor pode vir seguramente visitar Adamantina. E assim foi agendado a visita do governador. Dali, aproximadamente 3 dias, já estava agendada a visita do governador em Adamantina. E esse campo de pouso, ele não existia. Foi uma jogada de mestre, né, dos adamantinenses. O que aconteceu? Seu Antônio Goulart Marmo, que era o líder da CAI, que era o líder da SICMA, tinha um relacionamento muito grande, né, com essas companhias, era o homem de confiança dessas companhias, pediu emprestado o maquinário da então Camargo Correia. Veja, Camargo Correia já, nessa época, já atuava nesse trabalho de urbanização, de construção de estradas, e com esse maquinário, eles começaram a fazer a terraplenagem da área escolhida para ser o campo de pouso. Então veio o maquinário e foi fazendo a terraplenagem, fazendo os acertos, as estruturas, para que esse campo de pouso ficasse pronto em tempo recorde. E dizem os mais experientes de Adamantina que quando o avião do senhor governador Adhemar de Barros apontou no céu para descer no campo de pouso, ainda tinha algumas pessoas no campo de pouso fazendo aqueles arranjos finais, aqueles acertos finais. E quando o governador Adhemar de Barros desceu do avião, o primeiro diálogo dele com os adamantinenses foi: vocês pensam que eu não sabia, que vocês não tinham aeroporto, mas vocês conseguiram essa proeza e aqui eu estou para visitar vocês.
Pois bem, essa visita do Adhemar de Barros foi em julho de 48. No dia 24 de dezembro de 1948, foi criada a lei estadual que transformava o patrimônio Adamantina para município de Adamantina. Então, é como se fosse um presente de Natal, dia 24 de dezembro. Então, a partir dessa data, Adamantina se tornou independente de Lucélia. E Adamantina era patrimônio, Adamantina era totalmente dependente de Lucélia. As pessoas faleciam, tinham que ser enterradas em Lucélia. As pessoas nasciam, tinham que ser registradas em Lucélia. Toda a documentação era feita no município de Lucélia. Então, em 24 de dezembro, Adamantina foi emancipada. Pois bem, o município foi fundado. Agora, o próximo passo que seria a instalação do município. Porque o município ele só pode agir realmente como município a partir do momento que ele se instala como município. E para que o município possa se instalar, tem que ter o executivo e o legislativo, que seria a prefeitura municipal e a Câmara Municipal. Então, em março, eu não lembro a data, mas aí foi feita a primeira eleição de Adamantina para que a população adamantinense elegessem o prefeito e os senhores vereadores. E o senhor Antônio Goulart Marmo, que desde 1937 já tinha todo esse... E então, no dia 2 de abril de 1949, tomaram posse o senhor prefeito e os vereadores. Então, a partir dessa data, de 2 de abril de 1949, ocorreu a instalação de Adamantina, conhecida como a Cidade Jóia da Alta Paulista. Então, a partir daí, Adamantina tinha que caminhar com as suas próprias pernas. Adamantina tinha que realmente se estruturar como o município recém-formado. Pois bem, essa foto ela tem um significado enorme para o município de Adamantina. Essa foto ela traduz a chegada oficial do primeiro trem no município de Adamantina. Isso foi em 1950. E, logicamente, os trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que era a companhia que dominava, esses trilhos é que trouxe o progresso, que trouxe o desenvolvimento para Adamantina. Mas vejam bem, quando eu falo que a história da Adamantina ela é cheia de detalhes, para que esses trilhos de da Companhia Paulista chegassem até Adamantina, foi outra batalha com Lucélia. Foi outra briga com o senhor Luiz Mesquita. Porque, de início, a Companhia Paulista do Estrada de Ferro tinha no seu projeto fazer em Lucélia o seu ponto final. Com o aparecimento, com o surgimento de Adamantina, a Companhia Paulista do Estrada de Ferro decidiu que o ponto final da companhia seria em Adamantina, o que é lógico. Era o último município, vindo da capital para a nossa região oeste. E o senhor Mesquita não concordou com essa situação. Ele disse que já tinha doado uma área
lá em Lucélia, para que se fizesse a estação ferroviária e toda a estrutura. E a Companhia Paulista de Estrada de Ferro bateu o pé, falei, não, nós vamos, agora é para Adamantina. Aí ele entrou na justiça para barrar, né, essa situação. Ele não abria mão de que Lucélia perdesse de ser o ponto final da estrada de ferro. E essa briga da justiça, ela ficou por aproximadamente 3 anos, porque o doutor Mesquita queria uma indenização muito alta da Companhia Paulista, e a Companhia Paulista, do seu lado, não, jamais ia pagar aquele valor que foi estabelecido no processo. Então, não tinha um acordo. A Companhia Paulista, vendo que seria muito difícil chegar no acordo com o doutor Luiz Mesquita, o que a companhia fez? Falou, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar os trilhos da companhia, não vamos passar por Lucélia, vamos desviar, né, os trilhos a 6 quilômetros ao norte de Lucélia e depois encaminhamos para Adamantina. Aí o doutor Luiz Mesquita, que era um homem futurista e muito inteligente, ele falou, não, se isso acontecer, Lucélia está fadada a parar nisso aqui e não progredir. Porque se ela deixasse de ter os trilhos passando né, pela sua sede, né, a Lucélia não teria um futuro. Então, aí ele fez um acordo com a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, concordando que os trilhos fosse ponto final em Adamantina e que os trilhos passassem dentro do roteiro que estava exposto. E assim, Adamantina, em 1950, além de receber o primeiro trem oficial, se tornou o ponto final da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Essa foto, que é de 1950, acho que ela demonstra o prazer dos adamantinenses quando receberam o primeiro trem oficial. Já era um sonho emancipar o município. Aí outro sonho vem acabando de se realizar quando a Adamantina recebe o ponto final da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Então, foi uma festa muito grande em Adamantina, a população toda foi para a estação ferroviária, que foi também inaugurada, nesse dia foi inaugurada a estação ferroviária. Então foi um dia assim de festividade, um dia de alegria e um dia de total realidade para a população adamantinense. Depois daquele sofrimento, daquela persistência de 11 anos, ela começava a respirar, ela começava a progredir, ela começava a caminhar em frente e com progresso. Pois bem, essa é a primeira locomotiva de propriedade da Companhia Paulista que chegou em Adamantina. E essa locomotiva, ela era na época tocada a vapor. Vocês podem ver que na parte de trás dela dá para perceber que tem um compartimento ali que era um depósito de madeira. Então, para que essa locomotiva se locomover, ela precisava do vapor. Então, teria que queimar essa madeira com água, criar o vapor, e esse vapor tocava, né, o motor dessa locomotiva. E por conta disso, ela recebeu um apelido carinhoso da população. A população chamava ela de Maria Fumaça. Quando ela dava assim a partida, quando ela
dava o início para se locomover, saía fumaça pelo, né, o chaminé dela, saía fumaça por baixo, uma fumaça branca. Então, a população deu esse apelido para ela de uma forma carinhosa. E vocês veem que era, na época, um ponto turístico para a população ir lá e ver virar essa máquina. Por que que virava essa máquina? Ela só tem uma frente. Então, quando ela chegava em Adamantina, ela ia nesse equipamento, virava, para que a sua frente ficava sentido a capital. Então, toda vez que tinha um trem virando, era um motivo de festa, era muito bonito. Eu, com 9 anos aproximadamente, na época, cheguei a ver essa imagem ao vivo, e era muito interessante, muito bacana. E nessa foto tem um detalhe interessante. Esse equipamento que virava a máquina era chamado de viradouro. E o pessoal de Lucélia, meio bravo ainda com a Adamantina, meio descontente, começaram a apelidar a Adamantina de viradouro. Então, quando eles se referiam à Adamantina, eles falavam, lá em Viradouro. Mas acontece que não pegou, porque, na verdade, o viradouro era um motivo de júbilo, né? Era um motivo de, sim, um ótimo motivo, esse viradouro que existia no município. Então não deu certo, né, esse apelido de viradouro, e não vingou. A Adamantina continuou sendo firme e forte, Adamantina, a cidade da Alta Paulista. A primeira locomotiva que chegou em Adamantina, ela tinha os trilhos mais estreitos, que era denominado de bitola estreita. Com o advento, com o surgimento dessa nova locomotiva, que era acionada a diesel, né, ela se movimentava através de diesel, os trilhos tiveram que serem alargados. Então, eles chamavam na época de bitola larga. E essa foto é a primeira locomotiva bitola larga que chegou em Adamantina. Mais um momento auspicioso, mais um aumento de festividade para os adamantinenses. E essa chegada dessa locomotiva, ela teve um outro ponto curioso, que novamente Lucélia aparece na história da Adamantina. As autoridades adamantinenses, um dia antes da inauguração, da chegada dessa locomotiva, recebeu um telegrama que a Adamantina não ia poder inaugurar a bitola larga, porque os trilhos da bitola larga, de Lucélia a Adamantina, ainda não estavam assentados. Aí foi uma correria da Adamantina, foi um desespero, né? Como que pode acontecer isso, né? Vai ser uma humilhação para a gente, esse bitola larga ser inaugurado em Lucélia, sendo que nós somos o ponto final da linha. Novamente a Adamantina se uniu, e o que aconteceu? À meia-noite desse dia, os trilhos da bitola larga entre Lucélia e Adamantina estavam assentados. E no outro dia, no dia 10 de julho, se eu não me engano, 10 de dezembro de 1958, foi inaugurada a bitola larga em Adamantina. Esse é o primeiro legislativo e o primeiro executivo eleito pela população que tinha o mandato de 1949 a 1953. Então essa
era autoridades do executivo e do legislativo. Sentado, segundo à direita sentado, é o senhor Antônio Goulart Marmo, prefeito já empossado. Esse primeiro senhor de terno branco, de bigode, é o senhor Antônio Sescon, que, se eu não me engano, foi o terceiro prefeito de Adamantina. Aquele outro cidadão, no fundo, de terno branco, de bigode, é o senhor Euclides Romanini, que foi o segundo prefeito de Adamantina. Aliás, foi prefeito por 2 mandatos de Adamantina. Então, aí é que estava a organização de direito do município de Adamantina. Essa é a primeira equipe do prefeito Antônio Goulart Marmo. Evidentemente, para você estruturar uma prefeitura, você tem que ter o contador, você tem que ter o secretário, o lançador, e assim por diante. Então, essa equipe foi a equipe nomeada pelo prefeito para levar Adamantina na sua parte organizacional em frente. Nessa casa, no fundo, essa casa era a casa onde residia o senhor Antônio Goulart Marmo. Essa casa depois se tornou a Casa do Papai Noel, muito conhecida em Adamantina como a Casa do Papai Noel. Infelizmente, hoje, ela já foi demolida, né, vai aparecer ali alguma coisa empresarial, mas essa é a simbologia dessa foto. E nessa foto, ela tem, assim, uma curiosidade. Nessa foto tem o lançador chamado Benedito V. E o senhor Benedito V, para nossa alegria, com 92 anos de idade, ele ainda reside em Adamantina. Lúcido. Estive com eles aproximadamente uns 20 dias. Lembra de tudo, é uma enciclopédia. Então eu brinco com ele. Senhor Benedito, o senhor é uma enciclopédia viva de Adamantina. E dessa foto aqui, né, que tem o secretário, que tem eu tive ultimamente muitos contatos com filhos, netos dessas pessoas que estão nessa foto. Muito interessante, né? Você conhecer e você vê que essas pessoas, elas ficam orgulhosas, né, de dizer, não, olha, meu pai, meu avô fez parte dessa equipe. Tá? Então é uma coisa histórica, é uma coisa assim de uma valiosidade histórica muito grande. Bem, essa é Adamantina, a nossa Avenida Rio Branco, hoje a nossa principal avenida, ainda em 1947, quando começou o desbravamento, quando começou a derrubada das matas, né? Aí vocês estão percebendo que tem uma clareira, né, para a continuação da avenida. Aqui já é a Avenida Rio Branco, na década de 50, em pleno desenvolvimento. Interessante vocês verem que os postes ficavam, né, na ilha central da avenida. Na avenida tinha os bancos para que você pudesse se sentar e tinha uma arborização. Vocês podem ver que já havia uma arborização que com o tempo elas cresceram. Então a Avenida Rio Branco era uma avenida que na sua ilha era toda arborizada. Esse é o primeiro sinaleiro, como a gente falava na época, como a população chamava. A gente não conhecia ainda como semáforo. Para nós era
o sinaleiro, e foi instalado na Avenida Rio Branco com a Rua Deputado Salles Filho, que é o coração da cidade, é o coração comercial da cidade. São os dois logradouros principais, principalmente na parte comercial do município. Então foi instalado aí esse sinaleiro, e para vocês verem, do lado direito tem aí um prédio grande. Esse era o Grande Hotel de Adamantina, construído em 1954. Era uma grandiosidade. Na época, era o maior hotel da Alta Paulista, porque com a chegada dos trilhos, os adamantinenses, as autoridades, os empresários de Adamantina tinham em mente que Adamantina tinha que progredir, só ia ter progresso daqui para frente. Então, construíram esse hotel magistral, que na época era uma simbologia em toda a região da Nova Alta Paulista. E do lado esquerdo, aquele primeiro edifício era o antigo Banco Comercial do Estado de São Paulo. O próximo prédio era o Banco Comércio e Indústria do Estado de São Paulo. O terceiro prédio, que tem ali um toldo, era a tão conhecida na época Casas Buri. Após as Casas Buri, o próximo sobrado era o Banco América do Sul. E nessa foto tem algo que chama a atenção da gente. Se vocês analisarem, se vocês prestarem atenção, no centro da avenida tem ali, como eu poderia dizer, como se fosse um pedestral de concreto, né? Tem o pedestral de concreto e em cima desse pedestral tem como se fosse um vaso, tudo de concreto. E no meio desse pedestral, vocês olhando, tem ali uma placa preta, né? E nessa placa preta tinha a seguinte mensagem: neste local, a mata foi derrubada em 1947. Lembra aquela primeira foto da Rio Branco, da clareira, que tudo começou em 1947? Então, essa placa, ela dava essa indicação que naquele local tudo começou em 1947. Né? E a partir daí, o progresso de Adamantina foi sempre positivo. Se a Adamantina ela demorou 11 anos para se emancipar, em 6 anos depois de instalada, 1949 a 1955, em 1955 a Adamantina recebeu um diploma de honra de progresso. A Adamantina foi considerada um dos 5 municípios que mais progrediram a nível de Brasil. Foi a Adamantina e mais 4 municípios que receberam esse diploma de honra de progresso das mãos do presidente Café Filho. Então, a Adamantina é mesmo a joia da Alta Paulista. Adamantina é a cidade joia da Alta Paulista. Eu aproveitei esse bate-papo para falar um pouco da demografia de Adamantina. Eu trabalhei no IBGE por 44 anos, então vários censos que aconteceu em Adamantina, eu fui o responsável pelo censo. E o maior questionamento que existe em Adamantina, dúvidas, é por que a Adamantina ela não aumenta o seu quantitativo populacional. Se vocês analisarem, em 1960, a Adamantina tinha
35 mil habitantes. Foi o primeiro, 1950, me desculpe, foi o primeiro censo realizado em Adamantina. Com todas essas décadas, com todos esses censos, em 2010, Adamantina estava com 33.797 habitantes. Então, as pessoas, elas não acreditam, elas sempre dizem que o censo não está correto, que a população não é a correta. Por quê? A maior dúvida, o maior questionamento que surge é que a Adamantina, ela cresce muito imobiliariamente. Fazem os novos loteamentos, por questões de 6 a 8 meses, aqueles loteamentos já vão aparecendo novas residências. E isso não precisa ser nenhum técnico para saber. Existe mesmo a parte imobiliária de Adamantina, ela tem assim um deslanche muito, muito positivo. Então, por que aumenta os domicílios e não aumenta a população? Aí é que nós temos que fazer alguns comparativos. A maioria dessa população que passa a residir nesses novos domicílios não são moradores que vieram de outro município. São moradores que apenas remanejam o seu local de residência. O casal se une em casamento, ele quer ter a sua vida independente. Qual é a providência? Vou construir um domicílio para ali eu residir com a minha família. O casal mora com o pai. Ele também quer sua independência. Ele vai, constrói a sua morada e para lá vai com a sua família. Pagamento de aluguel. Hoje compensa muito mais você financiar uma construção de residência do que pagar o aluguel. Hoje o financiamento, até o terreno você consegue financiar. Então é muito melhor para a pessoa, em vez de pagar uma locação, pagar a prestação do seu domicílio. E com isso, existe só um remanejamento da população. E as pessoas também não olham o outro lado. Elas só olham o lado do crescimento de domicílios. Mas vou falar algumas coisas para vocês verem. O centro de Adamantina, o miolo de Adamantina, que até 30 anos era quase todo tomado por residência, hoje não é mais residência. Hoje, o miolo de Adamantina, ele foi tomado pelo comércio, pela prestação de serviço, né? Escritórios de advocacia, consultórios médicos, o que é muito bom para o município. Então, muitos municípios, centenas deles, deixaram de ser moradia para ter outra atividade, outra situação. Qualquer cidadão que percorreu o município de Adamantina, não precisa muito. Você pega o teu carro, 10 minutos, e conte quantos domicílios será encontrado com a placa de aluga-se, vende-se. São centenas de domicílios. Por quê? Se esvaziaram por conta do remanejamento dessa população para os novos loteamentos. Outro detalhe. O centro de Adamantina, que era constituído de moradores tradicionais, aquelas famílias tradicionais, muitas tinham 7, 8 filhos. Hoje, a maioria, você vai encontrar lá no máximo 2 moradores, que seria o casal, no máximo, porque na maioria deles só reside uma pessoa. O que traz a média de moradores por domicílio menor. Em 1980, nós tínhamos 5 moradores por domicílio. No censo de 2010, nós encontramos a faixa de 2,9 a 3 moradores por domicílio. Isso por conta também do quê? Do controle de natalidade. Hoje já não existe aquele quantitativo de nascimentos que existiam outrora.
Então, quando a gente analisa o censo, a gente tem que analisar todos esses parâmetros. Se você for analisar só o crescimento imobiliário, lógico, você vai concluir que o censo, né, está errado. Infelizmente, o nosso município, em termos de emprego, aliás, não é o nosso município, é a nossa região, é o interior do estado. Ele não consegue dar trabalho para todos os jovens. Nós temos aqui a Unify, que deve formar centenas de jovens adamantinenses todo ano. A maioria deles, se quiser continuar naquela formação que ele obteve, ele tem que ir para outro lugar. Não tem aqui em Adamantina, não tem na região. E isso, o que acontece? Uma migração de pessoas. Tá? Então, eu posso garantir para vocês, eu hoje não posso mais falar em nome do IBGE, eu me aposentei agora, depois de 44 anos, agora em fevereiro. Inclusive, esse parecer que eu estou dizendo não é em nome do IBGE, é em nome de João Carlos Rodrigues, cidadão adamantinense, mas que contém todo esse conhecimento sobre a demografia. E eu poderia ficar aqui mais 1 hora falando de coisas que acontecem com a demografia, mas não vamos, né? Não posso continuar, falar sobre a demografia, mas eu posso garantir para vocês, o censo de Adamantina, como de todo o Brasil, ele espelha a realidade populacional de cada município, de cada estado e do país. Podem acreditar. Pode ter certeza, Adamantina tem muita coisa ainda para ser contada, para ser mostrada. Nós podemos fazer uma palestra de um assunto específico, que é o futebol. Eu tenho um livro sobre futebol, eu posso falar sobre o futebol de Adamantina. Então, eu encerro agradecendo o grupo Somos Nós de Adamantina, que tem um grande compromisso com a história de Adamantina, e agradecer o Neio por essa parceria, né, e quem sabe levar isso adiante. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado e um abraço a todos. Representa trabalho e união. Seu progresso é fruto do esforço que todos fazem, levando sempre avante o ideal para Adamantina servir no arcabouço deste imenso território nacional. Muitos anos de vida